Muito boa tarde! Sejam todos bem-vindos aí a mais um Despertar Consciente, dando sequência aqui à nossa série. Então, esses últimos encontros aqui, estou trazendo uma série, como que a HQI pode ajudar dentro de alguns temas específicos, e o tema de hoje é como que a HQI pode ajudar no emagrecimento. Então, é uma das perguntas que eu recebo com muita frequência aqui também. Então, nada melhor que um bom bate-papo aqui para eu esclarecer as dúvidas, trazer um pouquinho para vocês como que a HQI pode ser utilizada na prática para esse tema. Então, vamos lá para mais um Despertar Consciente. Você que está aqui me assistindo ao vivo, você que está me assistindo aqui na gravação, é um prazer estar aqui com você. Peço aí, quem estiver gostando dos nossos encontros, deixa aquele joia, aquele coraçãozinho, isso ajuda muito aí na divulgação do trabalho, tá? Se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade, manda aí no chat ou no quem estiver assistindo a gravação, né? Deixa aqui nos comentários abaixo, que vai ser um prazer interagir com você, tirar suas dúvidas, poder esclarecer no que for possível, e de repente a sua dúvida pode virar o título aí do próximo Despertar Consciente, pode virar aí um bate-papo futuro, tá? Então quem caiu de paraquedas aqui, Despertar Consciente, toda terça e quinta às 13 horas eu estou ao vivo aqui no Instagram, trazendo conteúdos aqui para vocês dentro de algum tema específico, tá? E ultimamente eu estou trazendo como que a HQI pode ajudar. E para quem não conhece a HQI é uma técnica, uma metodologia de autocura consciente, a ferramenta que eu utilizo tanto na minha vida pessoal quanto também nos alunos e clientes que eu tenho a oportunidade em conduzir. Tá? Então a HQI é a ferramenta que vai possibilitar você fazer um ajuste de consciência, eliminando no nível da consciência as causas que geram desequilíbrios práticos na vida física, material, 3D, né, tridimensional. Então nós entendemos que toda realidade em desequilíbrio que nós vivenciamos, seja um problema de saúde, financeiro, relacionamento, emagrecimento, pessoal, profissional, tá? Seja qual for a realidade que você deseja tá buscando ajustar na sua realidade física, nós entendemos que esse problema ele nasce de um desequilíbrio informacional na consciência, que se dá pelo acúmulo de informações que vamos armazenando ao longo da nossa experiência. E que informações são essas? Informações mentais e emocionais, como crenças, condicionamentos, hereditariedades, pensamentos e as emoções que vocês vão armazenando ao longo da experiência, desde o momento da sua concepção. Então, a somatória de tudo isso são informações armazenadas na sua consciência, e quando elas começam a desequilibrar internamente, ela gera como uma consequência um desequilíbrio prático na matéria. Tá? Então, qual que é a proposta do nosso trabalho com a HQI? Fazer um backup na consciência, eliminar as informações que geraram como consequência essas realidades negativas. E a HQI vai ser a ferramenta simples, direta e objetiva na qual que vai possibilitar você fazer esse ajuste de consciência, ok? Então, em paralelo ao meu trabalho com a HQI, eu busco trazer aqui assuntos e temas que abordo com vocês para entender o que está por trás da natureza das nossas escolhas, como que opera o nosso inconsciente, quais são as causas inconscientes que influenciam nossa realidade externa, um pouco do raciocínio da HQI, como que ela pode ser aplicada e outros estudos que complementam o autoconhecimento, que vai abrir um leque de possibilidades para você que tem qualquer outra ferramenta terapêutica, ou que já conhece a HQI, ou que não conhece e tem interesse em conhecer. Então eu busco atender todos os públicos com os nossos encontros aqui, ok? Então depois, se você está gostando desses encontros, dá uma olhada no meu perfil, tem muito material salvo lá, beleza? Então vamos lá, né, para o que interessa, vamos falar aí sobre o emagrecimento, tá? Como que a HQI pode ajudar dentro desse tema. Vamos lá. Primeiro ponto, tá? O que nós vamos entender no nosso trabalho quando nós vamos trabalhar uma queixa de uma dificuldade em emagrecer? Nós vamos rastrear então quais são os aspectos internos que geraram como uma consequência a dificuldade em emagrecer, ok? Então, qual que é a nossa proposta? Entender o que gerou. No nosso ponto de vista, essa dificuldade em emagrecer ou a consequência que foi gerada por essa dificuldade, isso aí é só um resultado prático de uma causa inconsciente. Então nós vamos mapear o que gerou, tá? Nós vamos trabalhar na raiz o que gerou. Nós entendemos que quando você trabalha na raiz,
a realidade externa vai se moldando e se ajustando. Então, da mesma forma que a dificuldade em emagrecer ou o sobrepeso ou essas consequências, ela vem de uma consequência direta do que está armazenado na consciência. E quais são as causas principais disso na nossa pesquisa? Lembrando que estou trazendo aqui para vocês um pouco do raciocínio e claro que eu gosto de deixar isso fixado nos nossos encontros, tá? Toda vez que eu vou abordar um raciocínio. Não se apeguem aos exemplos e ao raciocínio que eu trago aqui. Por quê? Porque pode ser uma vírgula na sua história que pode ter te conduzido para uma outra realidade, tá? Então são conjuntos de informações armazenados na experiência de cada um que geram um resultado prático, tá? Então eu busco trazer nos meus exemplos ou o raciocínio da HQI aplicado ou alguns exemplos que na prática são muito comuns, tá? Então trago sempre para poder ilustrar. Então por que eu estou falando isso? Para que você encontre a sua verdade, pegue o raciocínio, pegue os exemplos, pegue tudo que eu trago aqui e valide dentro da sua história, ok? Agora, dentro do tema a dificuldade de emagrecer, no raciocínio da HQI nós vamos ter duas vertentes, porque existem duas causas principais, tá? A dificuldade em emagrecer pode ser uma disfunção metabólica ou ela pode ser devido à compulsão alimentar. Então, por que eu estou trazendo nesses dois tópicos? Porque o raciocínio para cada um delas são diferentes, ok? Então, no caso, uma pessoa que tem uma disfunção metabólica, no raciocínio da HQI nós vamos pesquisar situações onde ela foi contra os princípios e os valores dela. Tá? Então, toda vez que ela se questionou a sua essência. Então, tudo aquilo que era um valor forte para essa pessoa, e toda vez quando ela vai contra esses princípios e esses valores, ela está questionando a sua essência, os seus valores, o que pode gerar um desequilíbrio como consequência no metabolismo dela. Tá? Então, se é um cliente que traz uma queixa de uma disfunção metabólica, eu iria seguir essa linha de raciocínio. Já se é um cliente que traz uma queixa por uma compulsão alimentar, então a dificuldade em emagrecer se dá pela compulsão alimentar, nós vamos pesquisar com esse cliente o que gerou a necessidade de comer. Ok? Então nós vamos verificar quais são os gatilhos inconscientes dela que gera como uma consequência uma compensação. Tá? E na nossa pesquisa, toda busca por prazer ela vem por compensações de um desequilíbrio emocional relacionado principalmente a 3 sentimentos principais: carência, desaprovação e rejeição. Tá? E dependendo da preferência alimentar, esse raciocínio ele é um pouco mais aprofundado. Nós conseguimos saber com certa precisão quais são os sentimentos gatilhos e que tipo de trauma que gerou esses sentimentos, ok? Então nós vamos fazer uma pesquisa no histórico de vida dela, quais foram os fatos que ela vivenciou dentro do raciocínio de acordo com o rumo que ela levou para a compulsão alimentar, tá? Qual foi a preferência que na realidade material, na realidade física, ela buscou o prazer. Nós vamos buscar então quais são os gatilhos, os outros sentimentos gatilho, e de que tipo de trauma que veio esses sentimentos, principalmente dentre eles carência, desaprovação e rejeição. Então essa seria uma das linhas. Eu fiz um despertar consciente recentemente sobre vícios e compulsões também, onde eu detalhei um pouco sobre esse raciocínio. Quem tiver curiosidade pode assistir, está salvo a gravação no meu perfil, e quem quiser aprofundar ainda mais no raciocínio da HQI e já até aprender a técnica e as outras pesquisas da HQI, fica o convite para você. No dia 16 de setembro eu vou estar dando início a uma nova turma do curso de HQI, onde você aprende a montar uma autoterapia completa, ok? E você vai aprender então a trabalhar os padrões mentais, padrões emocionais, o raciocínio da HQI, que tipo de trauma tem relação com as doenças e as somatizações, tá? Os vícios e as compulsões. Tem também o estudo da HQI aplicado a cada determinado vício ou compulsão, então onde você tem acesso a todo esse material no curso. Quem quiser saber mais informações também pode me chamar no privado. Então, voltando ao nosso raciocínio, então se é uma compulsão, nós vamos pesquisar carências, desaprovações e rejeições, e aí dependendo da preferência alimentar dela, nós vamos saber qual é o gatilho
também outro sentimento gatilho e de que tipo de trauma que gerou esse desequilíbrio emocional, aonde ela busca um movimento de compensação na comida, que gera como consequência uma dificuldade em emagrecer. A Noemi está aqui perguntando também. Noemi, muito boa tarde, seja bem-vinda, querida, sempre presente aqui nos prestigiando, é um prazer ter você aqui. Ela disse que a minha metabólica, ela come muito pouco. Exatamente, essa queixa é muito comum de quem tenha dificuldade em emagrecer por uma disfunção metabólica, porque quando é por compulsão alimentar, como consequência por ingerir muitos alimentos, tem a facilidade em engordar e a dificuldade em emagrecer. Já no caso de uma disfunção metabólica, ela é aquela pessoa que nem tem o hábito de comer muito e nem a compulsão alimentar, mas se ela come um alface, ela acaba engordando. Então aí já é uma disfunção do sistema endócrino. Então, na nossa pesquisa, nós iríamos pesquisar o que nós chamamos de traumas com a essência, que são questionamentos entre os seus princípios e os seus valores, que na nossa pesquisa é o que gera um desequilíbrio nessa área e pode se ramificar para uma disfunção metabólica, onde a pessoa tem uma facilidade em engordar, e, consequentemente, uma dificuldade em emagrecer. O outro ponto também que eu pesquisaria, eu sempre trago um exemplo de uma mesa. O tampo de uma mesa ele é sustentado por alguns pés, então o que deixa esse tampo em pé. Então, se você quer derrubar esse tampo, você vai tirando as pernas que o sustentam. Então, uma realidade, um comportamento, um condicionamento, uma realidade física, ela também é assim. Existem alguns outros fatores que vão sustentar essa realidade. No caso desse tema da dificuldade em emagrecer, o principal pilar que nós pesquisaríamos seria esse, se for uma disfunção metabólica, os traumas com a essência, e se for uma compulsão alimentar, os sentimentos que eu citei para vocês. Só que esse é a base principal. Existem outros fatores que contribuem para essa realidade, que aí nós temos a causa e a consequência. A consequência também pode manter, ok? Então, quais são as consequências? Então, aí também vai variar muito da individualidade de cada um. Então, pode ser que uma pessoa que tenha dificuldade de emagrecer, agora ela começa a ter complexos com o corpo, com a imagem, inferioridades com o corpo, começa a questionar a imagem, não se sente bem dentro de uma roupa. Então, tem algumas outras consequências por estar acima do peso ou por não estar no corpo que gostaria. Essa consequência também desequilibra o emocional. E essa consequência emocional também pode alimentar esse condicionamento. Então, ou seja, nós temos uma causa que gera uma consequência e essa consequência está gerando outros sentimentos que também alimentam essa realidade. Então, quando eu vou trabalhar com um cliente uma dificuldade em emagrecer, eu vou pesquisar com ele tanto as causas, com os exemplos que eu trouxe para vocês dentro do raciocínio, como também as consequências que também desequilibram esse emocional, que vão contribuir para permanecer nessa realidade. Outras consequências, como complexos, inferioridades em relação ao corpo, temos também possíveis ganhos secundários. Então, nós temos uma possível causa onde essa pessoa pode ter algum prazer ou algum medo. Esses prazeres e esses medos também costumam ser ganhos secundários. Por exemplo, vou trazer aqui um raciocínio de uma forma superficial. Como eu disse, nesse ponto aqui vai entrar muito na individualidade de cada um. Pode ser que para um tenha algo dentro dessa realidade, outro pode ser uma sutileza que levou para outro caminho. Mas o mais comum no caso, o prazer, o apego e a dependência em comer. Então, esses sentimentos positivos também alimentam o condicionamento de continuar comendo em desequilíbrio, que por sua vez gera como consequência a dificuldade de emagrecer. O medo também pode ser um ganho secundário. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de inferiorizar alguém, muito comum aquela pessoa que não se permite ter o corpo que gostaria por medo de inferiorizar um parente muito próximo. Então, tem uma dependência do estado emocional de um terceiro para que ela alcance seus resultados. Sabe, aquela pessoa que não consegue ficar bem sozinha, ela tem que arrastar todo mundo. Então, se ela começa a ficar bem, a pessoa que ela tem essa proximidade emocional, ela se culpa e ela espera essa pessoa emagrecer também. Então, aqui vai ter esses sentimentos de medo de inferiorizar alguém. Muito comum em relacionamento também, a esposa que tem medo de chamar a atenção e associa emagrecer com problemas no relacionamento. Então, esse possível ganho secundário pode limitar ela de emagrecer e continuar dentro dessa realidade. Aqui eu estou trazendo raciocínios um pouco
mais profundos, que é claro que nesse nível de raciocínio, a pessoa não acorda, né? Nossa, que ótimo dia para eu comer 2 quilos de lasanha para mim engordar e não inferiorizar a minha filha, minha mãe, minha irmã, ou para não gerar ciúme no meu marido. Isso são causas inconscientes. Tá? E é justamente por ser inconsciente, que a pessoa não tem consciência disso, que ela continua buscando resultados na matéria, mas inconscientemente ela fica projetando situações ou se auto-sabotando ou dificultando essa realidade. Por isso que o trabalho eu busco normalmente de ir bem na contramão. Eu quero entender a parte inconsciente, que racionalmente é lógico que todo mundo quer saúde, prosperidade, emagrecer, né, uma vida farta e abundante. Isso é a parte racional. Se fosse apenas a parte racional que ditasse as regras, né, então estava todo mundo feliz da vida com todos os seus resultados. Só que na prática nós percebemos que não é assim. Por quê? Aí que entra o inconsciente na jogada. E é justamente por as pessoas não entenderem os bastidores da consciência e o que está por trás da natureza das escolhas dela e quais são os aspectos inconscientes que estão influenciando a vida dessa pessoa, que as pessoas muitas das vezes tentam, buscam e acabam se frustrando por não conseguir os resultados. Okay? Porque todos esses estudos não é algo que nós aprendemos de forma cultural. Então nós aprendemos a correr sempre atrás do resultado, mas sem olhar as causas. Então essa é a proposta do trabalho, por isso o nome aqui, né? O despertar consciente. É estar consciente para todas essas influências ocultas que estão lá nas profundezas do nosso inconsciente, que estão influenciando na nossa vida prática. Porque uma vez identificado, você consegue direcionar os seus recursos, as suas metas, as suas ações, tudo aquilo que você está buscando fazer, mas dentro de onde realmente estão as causas, é onde que a sua realidade vai se ajustando e vai mudando. Então, terapia serve para isso, né? Terapia é a forma de você trabalhar internamente todos esses aspectos. Então, resumão, nós vamos trabalhar as causas, dentre elas duas principais. Se for uma disfunção metabólica, são os traumas onde você foi contra seus princípios e os seus valores. Se for uma compulsão alimentar, pesquisar as carências, desaprovações e rejeições que levaram pelo movimento compulsório, né, a preferência alimentar, e de acordo com a preferência do alimento, nós conseguimos ainda saber qual o sentimento, outro sentimento gatilho e que tipo de trauma que gerou esses sentimentos. Vamos trabalhar as consequências, que são prováveis consequências, os complexos de inferioridades em relação ao corpo, possíveis ganhos secundários, influências de terceiros, onde emocionalmente eles te afetam e você reage ou deixa, né, de agir, mantendo um determinado comportamento por uma influência emocional de uma pessoa. E aí, de acordo com essas respostas, vai ramificar na história de cada um sutilezas bem específicas dentro de cada um desses temas. Então, essa seria uma das formas que vamos trabalhar dentro de uma demanda, de uma queixa, de uma mudança de realidade dentro de uma dificuldade em emagrecer, ok? Bom, esse aqui é o recadinho de hoje. Eu busco trazer no Despertar Consciente, então, conteúdos mais rápidos, diretos e objetivos, para não ficar encontros muito grandes, ok? Então, se vocês gostaram ou se quiserem saber mais dentro desse assunto, comentem aqui, deixa aqui nos comentários, posso fazer uma parte 2 para vocês aqui sobre esse assunto, ok? Quem quiser conhecer a HQI, periodicamente eu promovo alguns encontros gratuitos onde eu ensino a técnica. Quem quiser se aprofundar mais, dia 16 tem o curso da HQI, estou iniciando uma nova turma. Se você está vendo a gravação depois da data do início da turma, né, acompanhe as minhas postagens para ver quando que teremos o próximo encontro. E se você precisa de um auxílio mais próximo, tem a opção do atendimento e do acompanhamento individual, onde eu vou te conduzir dentro da queixa que você deseja trabalhar, beleza? Então, são os recados aqui. Nos vemos então na próxima quinta-feira, Despertar Consciente. Eu vou trazer aqui então como que a HQI pode ajudar dentro do tema da realidade profissional. Então, se você passa algum desafio na sua realidade profissional, ficou o convite para você participar do Despertar Consciente de quinta-feira, às 13 horas, ao vivo aqui no Instagram, beleza? Beijo para vocês, até o próximo encontro.